Olá, pessoal. Vamos continuar, então, falando sobre patologias do trato digestório. A gente falou a aula passada sobre boca, né? E hoje a gente vai falar, então, de esôfago, que é o próximo, esse nosso próximo assunto. Então, deixa eu projetar aqui. Tem vezes que a gente clica aqui, senão não vai. Hoje eu tô uma coisa, assim, angélica. Mas anjo não tem sexo, né? Então, é bem eu mesmo. Então, como vocês já sabem, lá da anatomia, o esôfago é o canal que conduz o alimento até o estômago, da boca ao estômago, né? Ele faz essa ligação em todas as espécies que a gente vai estudar, né? Nos ruminantes, nos equinos, cães e gatos principalmente. Ele é um órgão oco e vai ligar a faringe ao estômago, né? E existe um processo, como vocês viram lá na fisiologia, um processo de contração do esôfago para conduzir esse alimento. A gravidade, ela ajuda muito. Porém, se fosse somente a gravidade, esse bolo alimentar ele não conseguiria chegar até o estômago. O animal, às vezes, regurgitaria esse conteúdo se dependesse só da gravidade. Porque a gente vai estudar algumas doenças que essa contração é perdida e o animal, então, não consegue mandar esse bolo lá para o estômago, né? Então, apesar da força da gravidade ajudar, existe um processo ativo, com gasto de energia, né, que é o processo de peristaltismo, que nada mais é do que uma contração dessa estrutura, né? Então, aqui está mostrando a foto, ó, ele contrai mais dorsalmente, relaxa, né, a musculatura, então fazendo com que esse bolo vai se direcionando até o cárdia, que é a região de entrada do estômago, né? Então, essa musculatura, ela é circular e ela contrai e relaxa, e também existe a longitudinal, que também contrai e relaxa, dependendo da parte, né, que esse bolo alimentar está passando. Além do músculo, que a gente está falando aqui, ó, musculatura externa, musculatura circular longitudinal, existe ainda também uma série de redes de neurônios. Esses neurônios, né, que inervam todo o esôfago, eles é quem vão mandar o sinal para o sistema nervoso autônomo de fazer isso, porque essa contração ela é involuntária, né? Músculo liso. Então, esse sistema de sistema nervoso, sistema autônomo, sistema muscular, ele é um sistema automático, a gente não tem controle sobre ele, né? E se a gente for pensar direitinho, esse sistema pode falhar e esse sistema, então, é o que vai gerar maiores problemas, maiores danos ao esôfago, porque ele vai perder a sua função, que é de contração e condução do alimento até o estômago. E no caso dos ruminantes, então, a gente vai ter o peristaltismo que a gente fala de reverso. Peristaltismo reverso, que significa o esôfago ele tem a capacidade de contrair para mandar o bolo para o estômago e tem a capacidade de voltar esse bolo alimentar para a boca para que aconteça o processo, né, de ruminação. E isso acontece, então, com os ruminantes que têm esse peristaltismo reverso. O esôfago ele exibe o epitélio estratificado pavimentoso, né? A maioria das espécies é não queratinizado, porém, animais que têm uma dieta muito grosseira, os bovinos, por exemplo, né, que eles engolem o alimento sem mastigar direito, depois que eles vão ruminar, então uma dieta mais grosseira, uma dieta mais que provoca um atrito maior na mucosa, então eu preciso que esse esôfago seja queratinizado ou parcialmente queratinizado, né? Animais de rua, por exemplo, né? Você vê animais de rua aí comendo osso, aquela coisa toda, e osso pontudo e não faz mal. E se a gente for pegar um Yorkshire da nossa casa para comer o mesmo osso, ele passa mal, né? Por quê? Porque o animal de rua está acostumado a um alimento mais grosseiro, e aí ele queratiniza o seu epitélio. Só que próximo à mucosa do estômago, né, próximo ao cárdia, a mucosa do esôfago, ela sofre mais dano devido à ação do ácido clorídrico do estômago, né? Então, quando o cárdia se abre, que é um anel, né, muscular, quando ele se abre para a passagem do bolo alimentar,
acontece um pouquinho de refluxo ali naquela região. Então, aquela região que é a região proximal ali do estômago, né, ela pode ser também parcialmente queratinizada para proteção do ácido clorídrico. Haja visto que o esôfago ele não tem essa proteção mucosa que o estômago tem, né, como vocês já viram lá na fisiologia. O esôfago não tem essa proteção mucosa porque o alimento ele passa apenas mastigado. E no caso de algumas espécies, como o cão doméstico e o gato doméstico, eles nem mastigam direito, né? Engolem o alimento quase que inteiro. E dependendo da consistência, inclusive, ele engole inteiro. E então, esse alimento que é inteiro ou parcialmente mastigado, ele passa pelo esôfago e não precisa de proteção gástrica, como o estômago tem, proteção de muco, proteção contra a ação do ácido clorídrico, porque no esôfago não existe isso, é apenas um canal de condução, né? Então, aqui é o epitélio estratificado pavimentoso, né? Então, ela tem essa conformação, e o queratinizado, a gente observa uma fileira, né, de queratina, uma camada de queratina na superfície, que é discreta, não é muito grossa, mas que tem a função, então, de proteção de alimentos mais abrasivos. Proximal à musculatura estriada esquelética, né, tem a porção média e a porção distal com musculatura lisa. Então, esses músculos, eles se alternam, né, se alteram de acordo com a extensão do esôfago. E, como eu disse, existem glândulas sim, mas muito poucas. Essas glândulas não têm a mesma função da glândula do estômago, que é proteger contra ácido clorídrico. Ela promove uma proteção sim, mas principalmente contra alimentos abrasivos, né? Então, a função dela é mais lubrificação desse esôfago e acaba protegendo por lubrificar, né? Quando você lubrifica, então o atrito diminui e você acaba protegendo. O que é diferente das glândulas do estômago, que formam uma camada bem diferenciada, uma camada bem mais espessa, mais grossa, que vai proteger mesmo contra a ação do ácido clorídrico. Então, vamos falar das doenças, né, propriamente ditas, e são divididas em inflamatórias, degenerativas, obstrutivas e os distúrbios de motilidade. Então, a primeira que a gente vai falar são as inflamatórias, né? Então, o processo inflamatório do esôfago é chamado esofagite, e ela pode ter, a maioria das vezes, ela inflama porque existe um componente químico associado. Seja esse componente químico por ingestão de algum produto, ou seja, esse componente químico por refluxo do ácido clorídrico presente no estômago, como eu acabei de falar. Então, devido à acidez do estômago, devido ao refluxo desse conteúdo, né? Às vezes a gente come alguma coisa daquela azia, aí volta aqui na garganta, né, o conteúdo, e você percebe que ele é ácido demais. Ou então, animais que vomitam sucessivamente, né? Tá com algum problema de estômago e vomita. Esse ácido, quando ele passa para o estômago, pelo esôfago, normalmente o esôfago não está preparado para poder receber esse ácido que é corrosivo. Esse ácido serve para digerir o alimento, né? Então, ele vai também corroer a mucosa do esôfago, gerando um processo inflamatório, que pode gerar tosse, pode gerar vômitos e regurgitações, né? Devido ao relaxamento desse cárdio. Uma coisa que acontece muito, por exemplo, é na anestesia, nas cirurgias, né? A gente sempre pede que o animal vá em jejum. Por quê? Um dos motivos é esse. Quando o animal ele vai ser operado, ele está relaxado e está em posição em 180 graus, né, em decúbito dorsal. Então, há um relaxamento do cárdia e se tiver alimento, vai ter mais conteúdo ali e vai ter mais ácido ali. Então, o primeiro problema, né, se um animal que não fez jejum e vai operar, é o refluxo. E o segundo é que existem anestésicos e sedativos, principalmente a xilazina, por exemplo, né, que induzem emese, né, emese, que induz o vômito. Então, mas um dos problemas é esse conteúdo estomacal, né, o ácido clorídrico. Quando o animal está anestesiado, ele relaxa o cárdia, e aí tem um pouco desse refluxo, né? E no pós-operatório, o animal ele sai da cirurgia com uma esofagite. Um outro problema são as enzimas pancreáticas. Vocês já devem ter visto alguns animais vomitando verde, né? Que cor que é o vômito dele? Verde. Então, esse verde é lá da bile, mas a bile não é produzida
Lá no duodeno, no intestino delgado, sim. Então, você pode ter um relaxamento do piloro também, assim como do cardio, e essa enzima, essa bile, que contém enzimas digestivas, enzimas pancreáticas e sais biliares, que vão fazer o processo, né, de digestão também, ela pode ir para o estômago e o estômago rejeitar essa bile devido ao relaxamento do piloro. Então, quando o animal vomita verde, que normalmente está associado a problemas hepáticos, né, a gente vai se preocupar mais, porque além do ácido clorídrico, você vai ter ação ainda desses sais e enzimas pancreáticas que podem danificar o esôfago, causando um processo de esofagite. Esse processo inflamatório, né, normalmente culmina com hiperemia de mucosa, ou seja, o esôfago ele fica mais vermelho. Normalmente o esôfago ele tem a mucosa bem branquinha, né? Quando você abre lá na necrópsia, você observa que ele é bem branquinho. Então, nesse caso de inflamação, o esôfago vai ficar vermelho. E se essa inflamação ela persistir ou se ela for muito grave, um exemplo, quando o animal se intoxica, lambe veneno, ingere algum tipo de veneno e esse veneno corrói o esôfago, nós vamos ter, então, a perda do epitélio, a formação de úlceras, chamadas de feridas, né? Chamadas de úlcera, que pode até ser necrosante, dependendo da gravidade da situação, né? Então, olha lá. Aqui nós temos a mucosa bem branquinha, é o que aparece normalmente em aspectos normais na necrópsia, né? Ela pode ficar mais vermelha, entretanto, quando ela perde, a gente chama de ulceração, a formação de feridas mesmo, né? Ela perde as camadas, o esôfago ele tem, assim como os órgãos do intestino, do estômago, ele tem 4 camadas, né? A mucosa, a submucosa, a muscular e a serosa. Então, a úlcera é caracterizada por perda das camadas superficiais, que podem ser a mucosa somente, mas pode ser a mucosa e a submucosa, chegando até a muscular nos casos de úlcera profunda. E quando chega a pegar todas as camadas, inclusive a serosa, a gente chama de úlcera perfurativa. Quer dizer que ela, né, pegou todas as camadas, essa ferida foi tão grande e profunda que ela perfurou aquele órgão, seja ele o esôfago, o estômago, né, ou o intestino, que a gente vai falar mais para frente. E aqui eu já falei da anestesia, né, eu já falei dos vômitos, já falei das úlceras. Qual que é o problema quando se forma... esse caso aqui é extremamente grave, o animal dificilmente vai sobreviver, porque a gente tem aqui uma inflamação muito intensa, com liberação de toxinas, hemorragias, né, perda de sangue, muito grave, e além da dor que o animal sente com uma ferida dessa. Porém, se for uma ferida mais discreta, se for uma ferida menos extensa, nós vamos ter uma complicação que é a estenose cicatricial. O que significa isso? Nós estudamos na patologia 1 que o processo de cicatrização ele tem uma fase de contração, de contratibilidade, né, dessa ferida, e que essa contração faz com que haja uma cicatriz, e essa contração, quando acontece em órgãos ocos ou órgãos tubulares, ela pode estreitar a luz desse órgão, fazendo o que a gente chama de estenose cicatricial, tá bom? Então, uma ferida em órgãos tubulares, ela é muito perigosa e a gente tem que levar isso em consideração, porque quando ela começa a se fechar, que há contração, pode estenosar, ela pode diminuir, né, o seu calibre, fazendo com que haja uma estenose, e aí, quando o animal volta a comer normalmente, né, a ração ou o alimento, o capim, o feno, seja lá o que for, quando esse alimento vai passar, ele tem dificuldade porque está mais estreito e o animal sente dor e acaba regurgitando esse alimento. Regurgitando, a gente tem que sempre lembrar, eu sei que vocês não fizeram semiologia ou estão fazendo, né? Mas a diferença de regurgitação para o vômito, né? Que a regurgitação é o alimento não digerido, geralmente do esôfago, e o vômito é o alimento já pré-digerido, com acidez, com aquele odor, né, característico de vômito que vem do conteúdo estomacal. Ok? Então, já falei também gestão de produtos químicos, né, por lesão direta, envenenamentos. No caso dos gatos, pessoal, uma dica que eu sempre dou, a gente vai falar isso em dermato, mas uma dica que eu sempre dou, não usem
pomadas tópicas, não usem produtos tópicos que ficam na pele do gato, principalmente se ele for tóxico, porque o hábito do gato em se lamber vai fazer com que ele ingira esse produto todo. Além de tirar o produto de onde você está colocando, ele vai ainda podendo se intoxicar, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado de usar produtos tópicos nos gatos. E, além disso, em grandes animais, os carrapaticidas, por exemplo, a gente joga carrapaticida no bezerro e a mãe vem lamber ele, né? Ou o animal ele ingere algum produto químico por acidente, ou os venenos, né, que os animais engolem. Além disso, os brinquedinhos. Os brinquedinhos de filhote, é muito importante que a gente tenha em casa brinquedos para os filhotes, mas a gente tem que tomar cuidado. Vocês já viram, seres humanos, que existe um selo de aprovação para cada idade de brinquedinho para criança, né? A gente deveria ter esse selo mesmo para a veterinária. Porque o que acontece? Os brinquedos para filhotes de cães e gatos, principalmente, eles são vendidos assim, sem muito controle, né? E o animal vai e engole aquilo ali, e se ele for pérfuro cortante, né, ele vai perfurar, ele vai cortar, vai ser uma lesão muito complicada, e se ele não for pérfuro cortante, ele pode obstruir. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os corpos estranhos. E no caso dos grandes animais, os alimentos grosseiros, principalmente os que têm apetite aberrante, né, que tem algum defeito, algum problema nutricional, como, por exemplo, a deficiência de vitaminas, de ferro, de alguns minerais, e eles começam, então, a ter apetite aberrante, comendo pedra, comendo ferros do pasto, ou então, simplesmente porque o apetite dele não é seletivo, e ele vai, então, engolindo, os ruminantes, no caso, vai engolindo aquele alimento grosseiro para depois voltar, e nisso ele pode, né, ingerir algum produto, algum corpo estranho. Aqui, a gente sabe que o esôfago ele não tem imagem radiográfica, né? Então, vocês têm que, quando vocês forem fazer radiologia, vocês vão ver isso. Quando bate o raio-x do animal, o tórax, né? Aqui nós temos, ó, as costelas, nós temos aqui esse tubo preto, chamado de radiolucente, que nada mais é do que a traqueia, né? Tudo que for ar é preto, escuro. Tudo que for branco, ele tem uma densidade maior, que pode ser osso, vísceras ou sangue. E aqui, como é o raio-x de tórax, mostrando esse tubo aqui cheio de ar dentro, que no caso é a traqueia, e o esôfago fica em cima da traqueia. Ele não tem imagem radiográfica em condições normais. Se ele estiver dilatado, com algum problema, ele vai aparecer no raio-x, mas aí é patológico. Em condições normais, ele não tem imagem radiográfica, né? Não aparece pela sua espessura bastante fininha. E aqui a gente vê um objeto de alta densidade, né, mais alta do que o osso, então isso aqui na verdade é um anzol metálico, então ele aparece, né, com bastante destaque nesse momento. E aqui a gente observa um corpo estranho que é muito comum em filhotes, né, principalmente anzol. Não deixe anzol próximo de filhotes, principalmente anzol com isca, né? Porque é muito perigoso o anzol com isca. E aí o animal, o gato principalmente, né? É um animal muito curioso. A minha gata aqui em casa, Maria, ela é muito curiosa. Qualquer coisinha que a gente está mexendo, ela vem e se joga no meio e não quer nem saber, né? A gente abre um armário, ela entra dentro do armário para ver o que tem lá dentro. Então, eu já peguei alguns casos desses, que alguns animais, o tutor é pescador, deixa lá a vara no quintal, e aí o anzol fica voando, e vem o animal, principalmente o gato curioso, e pode engolir, ou o cachorro também pode engolir, né? Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente com filhotes, né? Filhotes, isso é muito normal. Aqui, no caso, um bovino, isso é esôfago também, chamado, isso aqui é um acúmulo de pelos, né, chamado de tricobezoário. A gente vai falar disso quando é intestino. Por quê? Apesar dessa foto aqui mostrar que está no esôfago um processo obstrutivo, é muito mais comum essas formações obstrutivas vindas de pelo ou vindas de planta ou uma concreção mineral. A gente vai estudar tudo isso em intestino, né? Mas eu resolvi colocar isso aqui porque é uma das possibilidades. Essas concreções ou bezoários formarem
no esôfago, como é o caso desse daí, de um bovino, né, do nosso manual lá que eu mandei para vocês, manual não, Atlas, o Atlas de Patologia do CRMV de Minas, onde eu tenho a formação nodular marrom escura, extremamente dura, a superfície brilhante, né, no lúmen do esôfago, causando, então, um processo obstrutivo. Então, quando o objeto estranho ele não é pontiagudo, perfurante, traumatizante, ele pode ser obstrutivo. E, nesse caso, então, se for em grandes animais, vai gerar um grande problema, que ele vai obstruir a passagem dos gases que saem do rumen, né? A gente vai falar isso na próxima aula sobre timpanismo, timpanismo obstrutivo, né? Então, que é chamado também de secundário ou seco. Então, esse tipo de timpanismo ele é muito grave, porque ele obstrui a passagem do ar que os animais eructam, que os animais colocam para fora, né? E esse gás, ele fica acumulando no rume, acumulando, dilatando, e o animal pode morrer, né? Outro caso de obstrução desse tipo é com caroço de frutas, como, por exemplo, a manga. Isso é muito comum, né? Geralmente os caprinos e os bovinos também, eles gostam de comer manga, só que ele não come a manga como a gente, chupando direitinho e cospe o caroço. Ele simplesmente vai mastigando, mastigando aquilo e engole. Às vezes engole a manga inteira, às vezes engole o caroço inteiro sempre. Eles nunca cospem o caroço, né? Então, eu já vi casos de caprinos, né? E que comem e que engole esse caroço de manga, e o caroço de manga fica parado justamente ou na entrada ali do cárdia, não consegue passar, ou simplesmente no esôfago mesmo, porque o caprino ele tem menor porte e o esôfago um pouco mais estreito. E aí acontece a mesma coisa. Um processo obstrutivo, levando ao impedimento da eructação, da eliminação do gás que está presente no rumen. Como vocês sabem, é uma câmara fermentativa que produz muitos e muitos gases. A gente vai ver isso na aula de estômago, né? E esse gás, ele é liberado por minuto, pessoal. Muitos litros de gás por minuto. Se a gente tem um processo obstrutivo deles, por exemplo, lógico que esse bezoário, ele não é formado da noite para o dia, né? Ele é formado ele é formado lentamente, ele vai se formando, aquela coisa toda. E aí, deixa eu desligar aqui que tem gente me chamando. E aí o que acontece? Ele vai obstruindo devagar, então o animal vai tendo os sintomas devagar. Agora, o caroço de manga não. O caroço de manga ele vem de repente, puf, entope, né? Entre aspas. Obstrui a passagem. E o animal, então, ele começa a ter esse acúmulo de gás que vai comprimindo o diafragma, dificultando a respiração, comprimindo a veia cava, enfim, dá um problema muito grande e eles morrem com muita rapidez, tá bom? E outro tipo, né, de processo obstrutivo é o parasitário, mas a gente fala no outro vídeo para a gente continuar as patologias do esôfago, tá bom? Então, até mais.